O programa Saber Direito desta semana é com o professor Sérgio Camargo. O curso é sobre direitos humanos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou o professor Sérgio Camargo, então vamos continuar a questão das políticas públicas para a diversidade sexual e hoje, nosso quarto encontro, estaremos tratando dos aspectos legais e a diversidade. Tratamos, então, nas 3 primeiras aulas, de questões envolvendo políticas públicas, atos normativos, conceitos técnicos sobre mínimo existencial, sobre standards, a efetividade de políticas públicas, a atuação de legislativo, executivo e o judiciário, a possibilidade do controle judicial de políticas públicas, a atuação de legislativos e executivos. E hoje vamos abordar um pouco mais a questão normativa, a questão legislativa sobre políticas públicas. Nos nossos encontros anteriores, nós observamos que poucas leis ainda vieram do Congresso Nacional, da maior corte legislativa de nosso país. Então, para a minoria da diversidade sexual, para a comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, nós tivemos muito pouco avanço do que vem do Congresso Nacional. Existe aí uma boa atuação do Poder Executivo Federal, alguns executivos estaduais, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, o Estado do Ceará, o Estado do Piauí, em suma, alguns estados da Federação e alguns municípios que, na ausência omissiva do Congresso Nacional, passaram a legiferar ou normatizar situações envolvendo a aplicação de políticas públicas para a diversidade sexual de forma plena. Com 13 anos passados, a virada do milênio, que a maior parte das conquistas à diversidade sexual surgiram principalmente do Poder Judiciário. Se nós observarmos lá atrás, tudo começou em 1999 para 2000, quando homossexuais país afora provocavam o Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia previdenciária vinculada à União Federal, para pagamento de pensionamentos por mortes, de benefícios previdenciários a companheiros e companheiros de relações homoafetivas pela perda de seu cônjuge, de seu companheiro. E, num primeiro momento, o INSS ele negava o pensionamento a esses dependentes de relações homoafetivas. No ano de 2000, foi proposto, então, pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, uma ação civil pública que obrigasse o Instituto Nacional do Seguro Social a pagar o pensionamento às pessoas que estivessem em relações homoafetivas. E em 2000, uma magistrada federal do Rio Grande do Sul, de bastante pulso e bastante consciência social, deferiu uma liminar que veio a obrigar o INSS a pagar pensionamento para companheiros e companheiras de relações homoafetivas. Essa ordem judicial, ela veio a resultar na Instrução Normativa de número 25 de 2000, que ficou valendo por quase uma década, quando o INSS, então, se viu obrigado aos pensionamentos aos homoafetivos. E observem que, não obstante a longa transição da ação civil pública, esta demorou muito para surtir um efeito que pudesse provocar uma normatização um pouco mais garantidora e estável à comunidade LGBT. O certo é, a ação civil pública produziu uma liminar que ficou em vigor por praticamente 9 anos e, finalmente, no ano de 2010, mais especificamente no dia 9 de dezembro de 2010, uma portaria de número 513 do Ministério da Previdência veio a substituir a Instrução Normativa 25 de 2000 do Instituto Nacional do Seguro Social, passando, então,
a legitimar companheiros e companheiras de relações homoafetivas a perceberem benefícios previdenciários. Então a gente consegue, desta forma, traduzir que este grande passo, e na verdade foi um primeiro passo em direção à conquista civis de direitos humanos a esta minoria de homossexuais, ela surgiu a partir de uma provocação pelo Parquet Federal, pelo controlador da ordem social, o Ministério Público, através do Poder Judiciário, que resultou um provimento judicial, uma liminar, que veio a resultar a aplicação de uma instrução normativa pelo próprio INSS e, finalmente, substituído por uma portaria em 2010. Então, se você observar, nós tivemos a atuação do Ministério Público, a atuação do Judiciário, a atuação de uma autarquia e a atuação do Ministério da Previdência. Fora os atos jurisdicionais liminares lá de trás, tudo isso alcançou-se por atos administrativos. E, na prática, foi o início, foi o primeiro marco brasileiro de uma conquista LGBTT, porque a previdência que era negada passou aí a ser paga, porque a relação previdenciária, ela se pauta na contribuição e na demonstração da relação de dependência. Não estava equiparada ao viés de aceitação do critério de família, se homem e homem constituem ou não família. Era a mera demonstração da união de fato a partir de uma relação de dependência que gerava, pela contribuição pretérita, o dever de se pagar o pensionamento àquela pessoa que perdesse o seu companheiro. E isso traduziu num grande avanço. Tivemos também, em 2010, um outro grande avanço, que foi a súmula normativa de número 12 da Agência Nacional de Saúde, que passou a obrigar planos privados de seguro de saúde a considerarem companheiros e companheiras de relações afetivas como dependentes, considerando-os, então, na relação familiar. E é muito curioso que esses planos privados, até 2010, se recusavam a considerar o companheiro de seu associado, companheira de seu associado, como dependente do plano de saúde. Eu mesmo passei por essa lamentável situação no ano de 2010, quando tentei incluir o meu companheiro como meu dependente de um plano de saúde privada, e depois de demonstrado que estava lá em relação homoafetiva há 3 anos, o plano negou-se a considerá-lo como meu dependente, justificando que não havia previsão legal para o reconhecimento das relações homoafetivas. E no dia 30 de abril, eu não tive outra saída senão movimentar a via judicial para obrigar a instituição privada de saúde a considerar o meu companheiro como meu dependente. E, curiosamente, 5 dias depois, no dia 5 de maio de 2010, vem a instrução normativa de número 12, que passa a obrigar os planos de saúde privada a considerarem companheiros e companheiras como dependentes de relações homoafetivas para fins de dependência no plano de saúde. Mais uma vez, uma conquista normativa que veio a partir do Poder Executivo. E aí a gente, mais uma vez, observa que há uma ausência de legiferança, de normatização legal, do típico criador da lei, que é o Poder Legislativo. Nós falamos em outra aula, da questão da regulamentação da conversão da união homoafetiva em casamento, lá do Estado do Piauí, pelo provimento 24, de 14 de dezembro de 2012, bem recente. É o primeiro Estado da Federação que noticia, a partir da sua Corregedoria Geral de Justiça, o dever de se converter uniões estáveis homoafetivas em casamento, como prevê o artigo 226 e parágrafos da Constituição Federal. A boa parte dos estados da Federação não tem a mesma precedência de norma. Então, muitos casais homoafetivos, a longa data, unidos por relações de amor e afeto, têm visto esvaziadas a possibilidade da conversão do casamento por posturas um pouco mais ortodoxas de magistrados país afora.
e até por falta de previsão no regimento interno dos tribunais. O Piauí, então, corrige, a partir de um ato administrativo, essa omissão e vem com o provimento 24, fazendo com que agora seja possível a conversão da união estável homoafetiva em casamento naquele estado da federação, o que traduz um grandiosíssimo avanço. Mas, de certa forma, se observarmos de maneira mais imparcial e afastado do caso concreto, você percebe que um estado da federação passa a permitir a conversão e a maior parte dos outros estados não tem nenhuma norma que preveja essa conversão, recaindo de novo no controlador externo do Poder Judiciário a observação de se que vai ou não aplicar a conversão. Se houvesse uma lei advinda do seu originário típico legislador do Congresso Nacional, isso espancaria todas as dúvidas. E é curioso, porque nós não nos tratamos de uma confederação, né, como acontece nos Estados Unidos da América. A República Federativa do Brasil tem por orientação a normatização geral a partir do Congresso Nacional, que vem se omitindo nessa sua atividade típica, fazendo com que estados e municípios, muitas vezes, tenham que perfazer a legiferância de forma plena, o que, obviamente, esvazia a homogeneidade que se pretende alcançar a partir de uma lei nacional que a todos atinjam. Nós também tratamos da lei, conversamos da Lei 2475 de 96 do município do Rio de Janeiro. E na aula passada tivemos a oportunidade de mostrar o aviso alocado em órgãos públicos municipais cariocas que identifica o dever de se observar a Lei 2475. Eu até mostrei a placa identificadora na língua inglesa e na língua portuguesa como uma política pública de informação não só ao cidadão munícipe carioca, como também aos turistas que tanto frequentam a cidade maravilhosa. A Lei 2475, ela tem algumas peculiaridades bastante singulares, que me deixam bastante feliz, né? A Lei 2475 de 96, ela só foi regulamentada em 2008, pelo Decreto 30.033 de 2008. Não obstante não ser uma função do legislador, o dever de ele ser didático, de apresentar conceitos, sendo visto, inclusive, com uma forma um pouco não producente de legiferância, a criação pelo legislador de conceitos, na medida em que essa etapa, a exemplificação e a conceituação de institutos jurídicos, caberiam aos acadêmicos, aos juristas da área do direito, aos magistrados e não ao legislador. Mas, de certa maneira, o Decreto 30.033 de 2008, que regulamentou a Lei 2475 de 96, ela apresentou uma maneira bastante didática de apresentar o que a Câmara Municipal do Rio entendeu identificar como infração administrativa pela discriminação a partir da orientação sexual do cidadão. O artigo 1º da lei fala que todo ato de discriminação praticado contra pessoas em virtude de sua orientação sexual, e chega no parágrafo único que fala: para os fins deste decreto entende-se por. E logo no inciso 1º, essa norma do município do Rio de Janeiro espanca uma grande dúvida que o leigo, que a pessoa que não é envolvida com direito, vai se deparar. Homossexuais, eles têm orientação homossexual ou têm opção homossexual? Que parecem ser expressões sinônimas, identificando o mesmo resultado. Mas, na verdade, a ideia de opção sexual, ela foi afastada porque a opção, ela traduz uma escolha. A pessoa que se orienta pelo mesmo gênero, ela não tem escolha. Você não pode forçar uma mulher a gostar de um homem. A relação de afeto, ela é identificada pela liberdade de expressão da afetividade humana. Não tem como obrigar um pai a amar um filho, um irmão a amar o outro.
essas identidades afetivas, elas surgem naturalmente. Então, na verdade, não é correto falar-se em opção sexual, porque ninguém opta em ser hétero ou ninguém opta em ser homossexual. As pessoas de orientação homossexual é a que tem no seu desejo, no seu afeto, a tradução da projeção do amor, de sua felicidade, para o gênero idêntico ao seu. Então, o correto não é falar que a pessoa tem opção sexual, como infelizmente tive o desprazer de ouvir essa semana o atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional dizer que os gays é uma questão de opção e os negros é uma questão de azar. Quer dizer, eu não sei o que foi pior, a primeira ou a segunda fala. Acontece que, no que nos cabe aqui, não é uma opção, é uma orientação. E o artigo 1º, o parágrafo único do artigo 1º, no seu inciso 1 da Lei 2475, estabeleceu que orientação sexual é o direito do indivíduo a relacionar-se afetiva e sexualmente com qualquer pessoa, independentemente do sexo. Então, o que fez o legislador? Ele apresentou um conceito normativo sobre o que ele entende ser orientação sexual. Cabe ao legislador a tecnicidade, o legislador tem que ser técnico. Eu sei que para aquela pessoa não envolvida com direito, que possa estar me assistindo agora, parece óbvio que o deputado, que o senador, que o vereador tenha que ser um grande conhecedor do direito. Mas, na verdade, tive a oportunidade de, enquanto estava lá estudando no meu mestrado em 2003 e 2004, de fazer a leitura de um professor europeu, que é o filósofo Jürgen Habermas, que num de seus livros ele diz que a democracia de um país ela é medida pela quantidade de pessoas no alto escalão de governo sem qualificação técnica. Aquilo, quando eu procedi à leitura, me levou a uma reflexão demorada, mas eu falei, poxa, então quer dizer que um país democrático não é aquele que tem um presidente da República com várias formações superiores, que domina várias línguas estrangeiras, com contatos internacionais. Então, um país, para ser mais democrático, é aquele que tem um presidente da República sem formação superior, sem dominar línguas estrangeiras e, muitas vezes, claramente demonstrava dificuldade com o próprio domínio do vernáculo da língua portuguesa. E aí eu consegui compreender que o professor Habermas está certo. O legislador ele não tem que ser técnico e é por isso que não cabe a ele trazer conceitos dentro da lei, explicações acadêmico-didáticas dentro da lei. O legislador é uma escolha pessoal do cidadão, não é uma escolha impessoal. Então o legislador ele pode ser um humorista, o legislador pode ser um jogador de futebol, tem que haver uma simpatia pessoal do legislador, do eleitor com aquele que elege. Então isso que é democracia, é a possibilidade de várias pessoas alcançarem os altos escalões de governo. A lei ela prossegue identificando, conceituando também no seu inciso 2º do parágrafo único do artigo 1º, o que é a discriminação por orientação sexual. Mas antes de nós entendermos o que fala o legislador sobre o que seria a discriminação sexual, vamos dar a oportunidade de um dos alunos que nos ouve hoje fazer uma pergunta. Olá, professor. Meu nome é Cássia. Eu queria saber se as leis em prol da diversidade representam uma conquista nacional. As leis em prol da diversidade sexual representam uma conquista da sociedade civil brasileira. Muito mais, e é com muita tristeza que divulga essa ideia, muito mais do que uma perspectiva de gestão pública, uma perspectiva de legiferância do legislador,
foi a sociedade civil, a passos miúdos, a insistentes perseguições por direitos humanos, que levou ao avanço que hoje temos. Mas isso também não é uma questão única e exclusivamente de orientação homossexual. Isso não é uma luta apenas das pessoas que são homossexuais. Essa é uma questão das mulheres, né? A Lei Maria da Penha, que vamos tratar dela ainda nesses encontros, é uma lei que veio a ser editada pelo Congresso em 2006, a Lei 11.340, por conta de uma cidadã brasileira que era violentamente espancada pelo seu marido. Mas, pessoal, estamos em 2013, a lei veio em 2006, a mulher era subjugada na sociedade brasileira há décadas e décadas. Quanto tempo demorou o legislador para atender esse anseio social? Foi a pressão de setores da sociedade civil, organizações, associações, as mulheres brasileiras que gradativamente pressionaram o Congresso Nacional para a edição desta importante lei de proteção à dignidade humana, especificamente a início feminina, mas que hoje eu quero entender como protetora da família como um todo, e não apenas da mulher. Então é uma conquista brasileira, mas é uma conquista muito mais da sociedade civil do que especificamente dos órgãos públicos constituídos, dos poderes legislativos principalmente. É muito mais uma conquista da sociedade civil, através do Poder Judiciário, através das administrações públicas, principalmente secretarias de saúde municipais, estaduais e federal, que é muito mais sensível à condição LGBT, muito mais ligadas à percepção da possibilidade de propagação de doenças pela falta de orientação, passou a voltar políticas públicas em direção a esta minoria. Então, vamos retomar a leitura de que estávamos fazendo da Lei de Infração Administrativa por Discriminação Sexual, da 2475. E o legislador, então, no artigo 1º, parágrafo único, inciso 2, ele estabeleceu discriminação por orientação sexual, toda e qualquer ação ou omissão que, motivada pela orientação sexual do indivíduo, lhe cause constrangimento e ou exponha a situação vexatória. Então, o próprio legislador, ele identifica o que é a discriminação por orientação sexual. A diferença, ela não pode levar a maioria a impor à minoria situações de vexame, situações de desconforto da psique pessoal, individual, situações de total desconforto do ambiente em que vive, de flagelo daquela pessoa. Quantos menores em escolas deixam de participar de brincadeiras coletivas por serem alvo de bullying homofóbico, enquanto os professores e coordenadores e gestores da educação assistem a tudo de forma omissa? Essa segregação cria no nosso país uma crescente situação de marginalidade, em que cada vez mais criamos grupos minoritários esparsos na sociedade que não conseguem ser alcançados pelo legislador, pelo administrador público. Então, a 2475, a meu ver, ela trouxe essas duas importantes conceituações do que seria a discriminação por orientação sexual e também do que seria a orientação sexual. E ela ainda prossegue, né? O que entende ser, lá nesse inciso 2º, discriminação por orientação sexual. E vem diversos incisos exemplificativos falando inibir ou coibir a demonstração de afeto, criar situação vexatória. Então, você expulsar casais homoafetivos por troca de afetos de um cinema, de um restaurante, isso infringe a dignidade da pessoa humana. E a lei faz incidir, criando penalidades, criando situações que pretendem reigualar para educar a sociedade a como lidar com essa diferença, né? A grande questão que hoje nós enfrentamos é qual é a abrangência das leis, efetivamente falando,
quando você tem na ausência do maior legislador, que é o Congresso Nacional. Porque não adianta nada a cidade do Rio de Janeiro ter uma lei que cria uma infração administrativa se você se dirige ao município do lado, por exemplo, ao município de São João de Meriti, que é tão próximo, e não há lá nenhuma lei que defenda a comunidade LGBT. Tantos municípios, república fora, têm a chamada parada do movimento gay, em que homossexuais se reúnem para traduzir e demonstrar o orgulho de serem homossexuais, mas não tem qualquer proteção do poder público, não tem qualquer norma que os defenda, cria uma situação de antagonismo e falta de equilíbrio isonômico muito grande, um município adotar uma norma e o outro município não ter nada que proteja. Cria situações de desigualdade muito grandes na nossa sociedade e passa a criar o que nós chamamos de cidadania de segunda categoria, porque os cidadãos brasileiros da heteroafeição, resultantes aí desse tão consagrado sistema patriarcal que o Brasil por tantos anos incentivou, eles são alcançados pelas normas protetoras, pelas regras de crimes hediondos, pelas regras de lesões corporais, a própria Lei Maria da Penha. Mas se você hoje espancar um homossexual na rua por ser um crime de ódio pela sua mera condição homossexual, não há a ele qualquer proteção legiferante, não há uma norma que acarrete aquele sujeito ativo da agressão uma punição maior, uma situação socioeducativa que iniba a repetição daquela ideia. Pelo contrário, a situação cria um conformismo e uma aparente permissibilidade, porque se você maltrata a esposa dentro de casa, você aplica a Lei Maria da Penha com várias situações mais severas do que do que o Código Penal traduz para uma lesão corporal grave, por exemplo. Agora, o homossexual, por não sofrer o crime de discriminação, não ter tipificado uma norma do crime de homofobia, ele no máximo vai ter ali aplicado ao agressor o Código Penal por uma agressão, uma lesão corporal. Se o negro ele é violado na sua identidade étnica no meio da rua, ele tem uma lei protetora que torna aquilo um crime hediondo, um crime de ódio, mas o homossexual não tem. Então você começa a colocar esta minoria à margem social, à margem da normatização brasileira e criando uma sensação de impunidade no seio social. É como se fosse ok você espancar um homossexual no meio da rua, porque não há nenhuma norma que venha socorrer a minoria para que ela possa reequilibrar-se dentro da cultura brasileira, dentro da sociedade brasileira. E aí você incentiva as situações de agressão. E é muito curioso que a partir do momento em que o Supremo equiparou as uniões heteroafetivas às homoafetivas, municipalidades e governos de Estado criando órgãos específicos de proteção à diversidade sexual, o número de agressões aumentou muito, cresceu ainda mais, porque parece que aquelas pessoas que são mais preconceituosas, que têm no patriarcado aquela visão ortodoxa e discrimina tudo o que é diferente, se sentiram cada vez mais incomodados com o avanço de defesa dos LGBT. Inclusive, confundindo a questão da moral, da liberdade de expressão sexual, com a noção de divindade, com a noção da fé, levando a crença da população que a homossexualidade não seria coisa de Deus. Então, quer dizer, homossexuais não são filhos de Deus, como já foi dito há tempos atrás pela Igreja Católica, que o índio também não possuía alma e, por isso, não poderia ser identificado como um ser humano. Quer dizer, essas convenções que já foram ultrapassadas no passado, agora persistem na comunidade LGBT. Precisamos, então, superar essas convenções e provocar os legislativos a regras protetivas, porque senão, se nós não conseguirmos avançar em leis que protejam os homossexuais,
a maioria vai continuar achando que a ela é plausível impor à minoria a sua orientação moral, a sua orientação religiosa e simplesmente suplantar a minoria. E temos tentado repetir, é a quarta aula que hoje nos encontramos aqui com os colegas, um país que quer se consolidar democrático, ele tem que respeitar a minoria, não pode a maioria impor face à minoria a sua vontade, a sua opinião moral. Há um grande caminho a percorrermos, municípios e estados, há, sem dúvida, um grande avanço, existe uma aceitação bastante maior, uma melhora, a Comissão de Direitos Humanos da Presidência da República, a Coordenadoria, ela tem avançado bastante, mas precisamos prosseguir ainda mais. Precisamos provocar no Legislativo uma ideia de lei que realmente possa significar um avanço efetivo. Porque senão vamos estar sempre na dependência de provimentos, de tribunais, do judiciário para reconhecer a conversão do casamento, estaremos sempre dependentes de instruções normativas de autarquias previdenciárias ou de portarias ministeriais que vão ali suprir de uma forma muito menos abrangente e eficiente do que a lei alcançaria. Então, a diversidade hoje tem muito poucas leis que protegem, de fato, a comunidade LGBT. Nós também podemos falar um pouquinho da Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340 de 2006, que trouxe aí uma grande discussão sobre a possibilidade ou não de sua aplicação às relações homoafetivas. Porque os seus primeiros dispositivos legais, o seu artigo 1º, coloca como sujeito passivo da Lei Maria da Penha a pessoa do gênero feminino. Então, quando fazemos uma lei da norma, uma leitura da lei, numa interpretação literária, o que está escrito ali, parece equivocadamente traduzir para nós que a lei só se aplica à mulher. Mas a questão que eu vou trazer aos colegas mas será que a Lei Maria da Penha, com a evolução que desde 2006 até hoje vem sendo aplicada, com certas regras de proteção específicas ao agredido, ela não está, hoje em dia, não avançou na atualidade para a busca da proteção da família ou estamos ainda concentrados na busca da proteção da mulher, como único sujeito passivo da aplicação da 11.340 de 2006? E aí vamos retomar a discussão do que é família. Porque se ficarmos presos à noção de família da Constituição de 67, família é homem, mulher, que se reúne para a prole. Então, até parece que o casal heteroafetivo, o homem que se casa com a mulher, que eles são obrigados a terem filhos. Não há nenhuma obrigatoriedade para que homem e mulher casados, numa relação aceita pelo Código Civil Brasileiro, necessariamente tenham filhos. Então, quer dizer, se o casal homem-mulher não tem filhos, eles não são família? Questionamos em aulas anteriores, será que a avó que cuida do seu neto, porque o seu filho não tem condições financeiras de arcar com as despesas do menor, será que a avó e o neto sozinhos não são família? A família monoparental, só o pai e a filha, só a mãe e o filho, não são família? Será que a família unicelular, para fim patrimonial, aquela pessoa que só tem um imóvel e que tem dívidas na praça, créditos perante a terceiros, e tem ali a abrangência da proteção daquele único bem identificado como família, a chamada família unicelular? Então, nós progredimos para as chamadas polifamílias. E a aplicação da Lei Maria da Penha, ela pretende a que chamamos de família democrática, não a família imposta pelo Estado. O Estado não tem mais como impor o dever de amar. Você opta por quem você vai projetar a relação de afetividade. Não adianta o magistrado obrigar um filho a visitar o pai se o filho não quiser mais ter contato com o pai ou se não há relação de afetividade. O que importa é
a intervenção do Estado na esfera privada vem sendo gradativamente limitada com a evolução social humana. É exatamente a ideia do Estado do mínimo, é a mínima intervenção. Isso aconteceu também com a Carta de 1988, quando observamos de forma clara a saída do Estado de vários setores de atividade econômica, o Estado que era empresa telefônica, o Estado que era exclusivo explorador do petróleo, e você observa nessa noção gerencial do Estado do mínimo, o Estado abandonando a interferência da atividade econômica. E não é só nesse setor, o Estado também deve observar a atividade privada, as relações personalíssimas, evitando interferir diretamente. O magistrado de família, ele tenta ao máximo conjugar um acordo entre o pai e a mãe ali na relação familiar, a guarda compartilhada, para que se tenha a possibilidade do filho conviver com o pai e com a mãe, quer dizer, a menor interferência do Estado. Agora temos a possibilidade dos acordos, nós temos tantos outros mecanismos que esvaziam a própria tutela jurisdicional, que são exemplos da interferência mínima que o Estado deve ter na vida privada. Agora, nós temos ainda legisladores que querem impor que a noção de família só pode ser única e exclusivamente a família do patriarcado, formada pelo homem e pela mulher, impossibilitando aí que outras formas de família surjam, é simplesmente nós nos mantermos arraigados a uma situação de alto retrocesso. Andamos para trás. Então, hoje, as polifamílias, a multiplicidade familiar, deve levar o legislador a uma evolução mais efetiva. Vamos aproveitar, então, o momento para ouvir aí a pergunta de mais um ouvinte do programa. Olá, professor Sérgio. Existe o crime da homofobia? Como nós estávamos tratando agora há pouco, o crime da homofobia propriamente dito ainda não temos. Nós temos o PLC 122, que tramita já há longo período no Congresso Nacional. Ele foi até resgatado pela então eleita senadora Marta Suplicy, recolocado em pauta, foi bastante até discutido, de certa forma um pouco violentado com inserções de parcelas religiosas do Congresso Nacional e, infelizmente, não chegou à baila da votação e não foi criado o crime de homofobia. Então, o que nós vemos observando, e já foi assunto de temas anteriores de nossas aulas, é legisladores municipais e estaduais que criaram infrações administrativas por discriminação pela orientação sexual. Mas o crime de homofobia ainda não existe, não há tipificação no Código Penal brasileiro ou numa lei extravagante, esparsa penal, que preveja a homofobia como uma conduta típica criminal. Então, na verdade, sem essa especificidade de uma lei para tratar deste crime de ódio pela orientação sexual, as violências aos homossexuais são tratadas na vala comum das agressões físicas por lesões corporais, homicídios comum do Código Penal 121, o que, obviamente, não traduz a real natureza do crime, que é, sim, um crime de ódio, em que a pessoa só está agredindo ali o sujeito passivo da agressão pela sua orientação sexual. Se não fosse um homossexual, não teria por que agredi-lo. E algumas situações que nós vivenciamos, né? Eu me recordo no ano de 2010 que houve um trágico acontecimento em junho de 2010 no município do estado do Rio de Janeiro com um menor de idade, de nome Alexandre. Ele foi violentamente morto por um grupo de menores também, né? Até onde se sabe, o menino tinha 14 para 15 anos de idade, e um outro grupo de menores agrediu ele e os seus companheiros por acharem que os meninos eram gays. Esse menino foi levado por uma comunidade lá do município de São Gonçalo, agredido de forma violenta e foi morto pela apenas percepção dos agressores de que ele era homossexual.
A mãe do menor, depois em entrevistas e num desabafo, ela falou, olha, eu nem sei se o meu filho é tão pequeno, com 14 para 15 anos, eu não sei nem se ele era ou se ele não era gay. O que eu sei é que ele sofreu um crime de ódio, foi violentamente assassinado por achar que o menino era gay. E, obviamente, por não haver o crime de homofobia, os sujeitos ativos do crime, aqueles que perpetraram a agressão, não sofreram nada além do que se traduz ali no Código Penal a título de homicídio. Quer dizer, a noção do ódio, a noção da razão da violência, ela não foi levada em consideração, o que traz uma grande perda social, né? O que há de muito curioso na aplicação da Lei Maria da Penha são alguns dispositivos da lei, como é o caso do artigo 2º, que fala que toda mulher, independente de classe, raça, etnia e orientação sexual, por mais que haja ainda um levante na doutrina que entenda que o sujeito passivo da Lei Maria da Penha só possa ser a mulher, não há dúvidas que pairem que o sujeito ativo pode ser mulher, não precisa ser o homem, porque o próprio artigo 2º falou que independe da orientação sexual. E olha a situação de conflito sistêmico que essa interpretação literária da lei, que quer só alcançar a mulher agredida, passou a criar. Um casal de lésbicas que se desentendam em sua residência, que se desentendam como estrutura familiar, em que uma agrida a outra, eu aplico a Lei Maria da Penha, porque o artigo 2º diz que independe da orientação sexual. Se fosse um casal do gênero masculino, em que dois homens se agridem, haveria dúvida na aplicação da Lei Maria da Penha, porque se trata de um homem agredindo o outro. E aí você, de certa forma, numa relação de igualdade formal, casal de mulheres, casal de homem, ambos em relações homoafetivas, você daria tratamento específico para um e um tratamento diferenciado a outro. A própria Lei Maria da Penha, no artigo 5º, diz o seguinte: para os efeitos dessa lei, no inciso 2º, ela informa, no âmbito da família, correspondida com uma comunidade formada por indivíduos unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Inciso 3º, em qualquer relação íntima de afeto. Quer dizer, passou a traduzir que a noção familiar abandonou a ideia consanguínea e abraçou a relação de afeto, de amor. E mais especificamente o parágrafo único desse artigo 5º, ele vira e informa: as relações pessoais atribuídas por esta lei independem da sua relação sexual. Salvo outro juízo, entendemos que a abrangência da Lei Maria da Penha deva, num crescente, alcançar a estrutura familiar, independente do gênero ali presente, independente de ser uma mulher agredindo a mulher, ou se é o neto que agride o avô, ou se é o filho que agride o pai. A questão que a lei passa a alcançar é a proteção da estrutura da família, como uma das bases do Estado brasileiro. Porque por mais diversa, por mais plural que a família tenha se tornado, com a própria égide da Constituição de 1988, uma coisa é certa: a família ainda é a base estrutural do Estado, é um dos seus pilares e deve ser protegida. E não podemos nos cegar pela interpretação ortodoxa patriarcal de que família é apenas aquela constituída por homem e por mulher. O ministro Aires de Brito, quando votou a favor do reconhecimento e equiparação das uniões homoafetivas a heteroafetivas, ele ressaltou que a família é um fato cultural e espiritual e não meramente biológico. Então nós observamos que transcendemos a relação meramente consanguínea e passamos a identificar a relação de afinidade, de amor, de carinho, de afeto. Ele completa dizendo que excluir a homoafeição da incidência da Lei Maria da Penha é inconstitucional, citando o pensamento de Zagrebelsky. Então, você deixar a família homoafetiva de fora da abrangência da Lei Maria da Penha
é de constitucionalidade bastante duvidosa. A lei realmente ela veio para ser aplicada à defesa da mulher no seio social, porque a última pesquisa que nós tivemos acesso informou que ainda hoje no nosso país uma mulher é agredida ou espancada a cada 15 segundos, hoje em 2013. Quer dizer, a Lei Maria da Penha já está aí há 6, 7 anos em vigor, mas ainda não conseguimos acabar com a violência doméstica à mulher. E precisamos avançar e progredir para que a lei possa ser aplicada a toda a entidade familiar, e não apenas a estrutura ortodoxa do patriarcado católico, homem e mulher. Mas eu devo informar aos interlocutores que essa visão de uma aplicação mais abrangente da Lei Maria da Penha, ela ainda não vem sendo aceita de forma unânime pela jurisprudência e pela boa parte da doutrina. Ainda existem magistrados que se negam a aplicar a Lei Maria da Penha a toda e qualquer situação que não a envolvendo a mulher como alvo da violência ativa de uma relação familiar. Salvo outro juízo, eu sou um defensor de que a aplicação da Lei Maria da Penha deva enquadrar-se a toda a estrutura e a todas as entidades familiares que se unam pela relação de afeto, independente, como o próprio legislador estabeleceu, da questão da orientação ou da questão da capacidade da orientação sexual. Não importa se é uma família de um homem com homem, se é a família de uma mulher com uma mulher. O que importa há uma unidade familiar de pessoas que conjugam amor e afeto de forma contínua, duradoura, buscando ali a percepção da noção de família, independente do seu gênero. E a Lei Maria da Penha, então, deve ser aplicado nesses aspectos. Com isso, nós conseguimos alcançar, na quarta aula de hoje, que tratamos, então, dos aspectos legais e da diversidade, a conclusão de que, a partir de atos normativos, a partir de uma jurisprudência formada por diversos tribunais do Brasil, judiciário e executivos contribuem para a formação de políticas públicas em todo o território nacional, criando até uma situação um pouco díspare, porque a função da política pública é alcançar a população a partir de uma previsão do legislador e a aplicação do poder executivo, do executor da atividade material. Mas, infelizmente, pela omissão legislativa, pela falta de abrangência de leis protetoras a minorias, nós temos no judiciário, pela via reflexa, um grande contribuinte neste alcance da dignidade da pessoa humana, desta minoria pela diversidade sexual. Então, desta maneira, encerramos a quarta aula da temática de políticas públicas para a diversidade e nos encontraremos no próximo encontro. Até lá, então. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o www.tvjustiça.jus.br.